Deus tem que me dar paciência com pessoas que andam um pouco mais devagar, porque eu quero zarpar. Que bom ter a sua presença aqui essa noite. Ah, mas, sobretudo, obrigado. Sobretudo, louvamos ao Senhor pela presença dele em nosso meio. Presença que despedaça o jugo, presença que edifica, que conforta, que consola. A presença do Senhor é a única que pode fazer isso comigo e com você. E ela já tem feito isso comigo essa noite. Ela nos conforta, nos traz consolação, ao mesmo tempo nos confronta. Mas, pastor, que loucura! Só a presença do Senhor pode fazer isso. Só onde a presença do Senhor é invocada, onde o nome do Senhor é o principal sobre todos, é que isso pode acontecer. Que bom que nós estamos aqui. Abra sua Bíblia aí. Na verdade, já disse o texto, né? Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 7. E vamos hoje refletir no terceiro mandamento. Série sobre os 10 mandamentos. E hoje refletiremos no terceiro mandamento. Êxodo 20, versículo 7. Todos aí? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Vou ler novamente. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Pai, nós pedimos que essa noite o Senhor nos traga compreensão da tua palavra, que os nossos olhos estejam abertos, Senhor, nossa mente esteja perfeitamente capaz de compreender a verdade da Escritura e o sério chamado dela, Pai, a termos cuidado com o nosso testemunho, Pai. Deus abençoa o teu povo nessa noite. Seja conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se o primeiro mandamento foi o mandamento da adoração, o segundo mandamento é o mandamento da não comparação. Quem teve semana passada lembra. Não me comparem com os outros deuses, não achem que eu sou igual aos outros deuses, nem tentem me representar como se eu fosse igual aos outros deuses. O terceiro mandamento, sobre não tomar o nome do Senhor em vão, é o mandamento da honra. Lá em Malaquias, na geração pós-exílio, o povo tinha acabado de passar por 70 anos de cativeiro na Babilônia, depois Pérsia. Eles retornam e já após o retorno são convocados pelo Senhor a ter uma religiosidade de verdade, a ter uma religião na verdade e não a religiosidade. A religião é boa, a religião é uma coisa boa, mas a religiosidade é ruim, faz mal. E Deus já ali, pós-exílio, primeira geração que voltou do cativeiro da Babilônia, Deus precisa chamar a atenção do povo. Porque toda a adoração do ponto de vista do protocolo estava acontecendo. As festas estavam em andamento. Os sacrifícios eram oferecidos diariamente. O ofício sacerdotal acontecia regularmente. Estava tudo nos conformes, como a gente fala. Mas é para este povo que Deus diz: eu não tenho prazer nenhum no culto de vocês. Quem dera que um de vocês fechasse as portas do templo, porque aí vocês não ofereceriam sacrifício e incenso inutilmente no meu altar. E de onde parte essa palavra do Senhor? De onde parte esse veredito de Deus tão severo de dizer: eu não quero que vocês abram a porta dos templos? Parte de um questionamento que ele traz.
se eu sou o Senhor, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Pai, como as pessoas, os sacerdotes e o povo chamava, e até hoje chamamos, né, Deus de Pai, Deus de Senhor, onde está a honra que me é devida? E aí Deus começa a trazer uma série de coisas que mostram que os títulos que o povo dava para Deus, as formas de chamar a Deus, eram um disfarce para a falta de honra ao Senhor. Preste atenção nisso. Este mandamento da honra não tem somente a ver com aquilo que nós falamos. Conversava esses dias com uma colega do seminário e ela chamando Davi, ela disse, pastor, me perdoe, eu não tenho às vezes o costume de chamar pastor, porque eu sou de uma igreja também que a gente cresceu com um irmão lá que se tornou pastor e a gente, com muito tempo, demorou para a gente acostumar a chamar aquele irmão, um pastor lá da IABV em Recife, de pastor. Aí eu tenho também esse costume, me perdoe. Eu disse, não, minha irmã, não se preocupe com isso, não. E eu disse para ela, tem muitas pessoas que chamam de pastor, tem todo esse protocolo, mas tem zero reconhecimento pela figura do pastor. E tem pessoas que chamarão pelo nome normal, até porque lá na minha certidão de casamento, eu dizer de nascimento, eu perdi minha certidão de nascimento quando eu casei com essa bênção aqui. Falei tanto com você semana passada. Se for lá na minha certidão de casamento, não tem pastor Davi, é Davi mesmo. E eu disse para ela, olha, há pessoas que não me chamam de pastor Davi, mas eu sei que tem consideração pela liderança. E talvez há pessoas que me chamem de pastor Davi que não tenham essa consideração. Não tenham essa... Isso em qualquer assunto. Eu fui criado, fui educado, eu sempre gosto de enfatizar isso, eu sou sertanejo, embora eu seja do portal do sertão. Mas eu fui ensinado que pai, mãe, avô, tio, tia, na verdade, for um pouquinho mais velho do que eu, chama de Senhor. Não é incomum, e aí isso não vou dizer agravou, mas isso ficou ainda mais forte em mim quando eu trabalhei com atendimento ao público. Quase toda a minha vida de CLT e de trabalho, de modo geral, né, é com atendimento ao público. E no atendimento ao público é senhor e senhora. Menos o padrão é esse, que a gente é ensinado. Pode vir uma menina de 15 anos, opa, senhora, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu fui educado dessa forma, né? Pessoas mais velhas, pessoas de mais idade, pai, mãe, tio, tia, senhor e senhora. Mas eu reconheço que há muitos que foram, como eu, educados assim e que usam esses títulos para algumas pessoas sem a mínima consideração. E agora vamos trazer essa questão para Deus. Você deve observar que algumas músicas que são cantadas hoje, elas chamam Deus de você, né? Você me leva ao deserto para falar de amor. Essa é uma delas. E quando essas músicas começaram a vir à tona, algumas pessoas, especialmente os mais antigos, alguns com um certo zelo, outros apenas por implicação mesmo, por implicância, começaram a dizer, chamando Deus de você. Isso desonra o nome do Senhor, quebrando então o terceiro mandamento. E a pergunta que eu fazia para algumas pessoas é, o que importa mais? Chamar Deus de Senhor nas músicas e viver como se Ele não fosse Senhor? Ou chamar Deus de você na canção e na sua vida você o trata como Senhor? Então percebam, meus irmãos, que a grande questão aqui, e eu estou contando essas histórias todas para você pensar e perceber, a grande questão aqui é a honra devida ao Deus que nós professamos. Jesus, em sua geração, ele disse, isso que eu acabei de constatar aqui nesses exemplos que eu dei. Este povo, na verdade citando o profeta, Jesus fala isso, este povo me chama de Senhor, Senhor, mas o seu coração está longe. Ou seja, esse mandamento, e na verdade a expectativa de honra de Deus para nós, não tem a ver necessariamente com pronomes de tratamento. Esse mandamento não é sobre, estou andando na minha casa
tropecei com um dedinho na quina da parede. E aí o crente não vai chamar palavrão, né? Em nome de Jesus. Não chama nada feio. Diz, ai meu Deus, que dor. Eu, né? Depois isso virou piada com os meninos que souberam dessa história. A gente passou tão mal no mês de julho, tive uma doença, sei lá, sei lá o que foi, uma salmonela, que eu vomitei tanto que minha pressão baixou. Aí, quando que minha pressão baixou, eu ia desmaiando. E aí eu comecei a chamar por Jesus e minha esposa, né, levantando minha cabeça para não desmaiar da queda de pressão. Né? Então o crente ele chama por Jesus, né, por Deus nessas horas assim que o bicho aperta. Sempre, na verdade. Aí alguém vai dizer, tá vendo? Isso é uma banalização do nome de Deus. Chama Deus por qualquer coisa. Não é sobre isso o mandamento terceiro. Pegou aí a visão? Agora eu quero que você deixe marcado aí em Êxodo capítulo 20. Deixa marcadinho aí e vá para Números capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 22. Números 6, 22. Esse texto é repetido todas as vezes que nós encerramos aqui o culto na nossa igreja. Lembra que eu mandei lá na mensagem que você ia mudar a sua visão sobre essa bênção que nós damos ao final do culto? Olha o que o texto diz. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. É o que a gente sempre fala no final do culto, né? Agora olha o que diz o versículo 27. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Esse costume que as igrejas têm, de modo geral, igrejas evangélicas, pouquíssimas não têm, de o pastor ao final do culto dar a bênção, é um gesto simbólico semelhante ao que acontecia nesse período em que era dada a bênção sacerdotal. E aí há várias fórmulas de bênção, né, que são utilizadas pelos pastores. Alguns usam a bênção que é dada pelo apóstolo Paulo ao final das suas cartas. Eu costumo usar mais essa bênção aqui do texto de Números capítulo 6. Mas perceba qual é o propósito dessa bênção que é dada ao final. Assim eles invocarão o meu nome. Os sacerdotes colocarão o meu nome, trarão o meu nome sobre os israelitas, sobre o povo. Em outras palavras, é como se aquele ato do sacerdote, do sumo sacerdote, dos demais sacerdotes a abençoarem o povo, é dizendo assim, olha, a partir desta bênção, vocês são portadores do nome do Senhor. Vocês representam o nome do Senhor. Vocês carregam consigo o nome do Senhor. E nós sabemos que na linguagem bíblica, nome tem a ver com identidade. Na linguagem bíblica, o nome tem a ver com a identidade. Por exemplo, quando Levi nasceu, da tribo de Levi, né, o pai da tribo de Levi, a mãe de Levi foi Lia, colocou o nome dele Levi, porque ele disse agora louvarei o Senhor. Levi significa louvor. Ou seja, ela trouxe uma identidade ao dar o nome para aquele filho. Isso está em toda a Escritura, isso está presente. O nome como símbolo de um significado, de uma identidade, de algo que está sendo colocado sobre alguém. Quando o texto diz, assim os sacerdotes
invocarão o meu nome sobre os israelitas, sobre o povo de Israel. Ele está dizendo, olha, a minha identidade está caminhando com eles. Logo, tomar o nome do Senhor em vão é ter sobre si esse nome sem ter essa identidade. É dizer que porta o nome do Senhor sem portar comigo o caráter, o testemunho e a vida que esse nome pede. Como foi que os judeus, ao longo da história, interpretaram esse mandamento? Interpretaram que ele se referia ao nome de Deus, que em nossas Bíblias geralmente é traduzida por Senhor, caixa alta, maiúsculo. Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento e que aparece o nome Senhor, esse é o nome de Deus que as nossas Bíblias preferiram traduzir para Senhor. Tetragramas, 4 letras. Yud, Re, Vav, Re, no hebraico. A gente poderia trazer em português YHWH, né, que alguns transliteram para Jeová, para Javé, porque o hebraico não tem vogal, o hebraico só tem consoante. Então, para a gente conseguir pronunciar, se colocam. Só que o que acontece? Os judeus, no processo de escrever a Bíblia, o Antigo Testamento especificamente, no processo de copiá-la, eles foram omitindo a forma de se pronunciar, de se dizer o nome de Deus. De modo que, de fato, ninguém sabe como se pronuncia esse nome que foi dito para Moisés lá na sarça ardente. Quando Moisés perguntou, se me disserem qual é o Deus que me enviou para libertar os egípcios, dos egípcios, o que é que eu vou dizer? Diga que eu sou, mandou. E aí, essa é uma das poucas vezes que o nome de Deus é traduzido diferente de Senhor na Escritura. Os judeus, eles, por medo de profanar este nome, foram omitindo sua pronúncia, substituindo em alguns lugares onde esse nome aparecia. Porque eles entenderam que isso poderia levá-los a profanar o nome de Deus, a quebrar o terceiro mandamento. Fala-se que os escribas, já da época de Esdras, foi a primeira leva de escribas, de compiladores do texto sagrado, que eles desenvolveram o hábito de, todas as vezes que se escrevia o nome do Senhor, havia um procedimento ritualístico a ser feito. Né? Para quem gosta de copiar as coisas na pressa. Né? Eu, às vezes, estou estudando, começo a escrever, quando eu olho, porque eu mesmo escrevi, eu digo, meu Deus, o que é isso aqui? Já aconteceu com você? É só comigo, né? Você escreve, o que eu escrevi aqui? Os escribas, tamanho era o zelo, se fala de uma caneta específica, que não tinha outro uso senão uma pena, no caso, né? Não tinha outro uso senão escrever o nome de Deus. Mas percebam que eu já disse aqui. Esse mandamento não é sobre o nome oculto de Deus. Tem gente que tem um monte de teoria da conspiração sobre o nome de Deus. Não é essa a grande questão aqui. A grande questão é, a partir do momento que eu me torno um povo de Deus, eu sou portador de uma identidade. E eu não posso usar dela para aquilo que Deus não me autoriza. Quem fez eco sobre esse uso do nome de Deus foi o nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Né? A gente sempre menciona, os mandamentos foram dados no monte, o Sermão do Monte também foi dado no monte, como uma releitura, uma ampliação dos 10 mandamentos. E uma das coisas que o Senhor Jesus ensina no Sermão do Monte é como orar. E na oração, que a gente conhece como oração do Pai Nosso, o que é que tem lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu pergunto, de que forma você acha que o nome de Deus pode ser mais santo? Será que Deus carece de algum tipo de santidade que tem que acrescentar? Santificado seja o teu nome? Jesus está com essa simples frase, nos lembrando que santificar o nome do Senhor é viver
coerentemente. É viver de acordo com este nome e com esta identidade que eu carrego. De modo que todas as vezes que o povo de Israel, no trânsito entre o Egito e Canaã, desobedece, se rebela, sempre é mencionado ali o nome do Senhor. Sempre é mencionado que o nome do Senhor é profanado. Por quê? Porque agiram de modo contrário à expectativa do Senhor sobre o seu povo. Então, este mandamento, meus irmãos, é um mandamento que nos lembra que Deus espera que aqueles que já sabem que Ele é o único digno de ser adorado, já sabem que Ele não pode ser comparado nem reduzido a característica ou a ser algum no universo. Que eles se lembrem que, apesar disso, o Senhor é aquele que é carregado em seu nome pelos seus seguidores. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus invisível, sim ou não? Nosso Deus é invisível, sim ou não? Amém. O Deus a quem nós servimos, ele não pode ser visto, senão na minha e na sua vida, na forma como nós vivemos. E talvez, de todos os mandamentos, o povo de Israel quebrou mais ao longo da história ali do Antigo Testamento. Talvez o mandamento que o povo mais quebrou foi o terceiro mandamento, junto com os outros dois. Os três mandamentos talvez completam a tríade de mandamentos que mais constantemente foram quebrados pelo povo de Israel. Nós estamos falando que os 10 mandamentos eles são a ética atemporal para um mundo sem ética, para um mundo sem valores. Se o povo de Deus é aquele que porta o nome de Deus, aqueles que não pertencem ao Senhor, eles portam qualquer outro nome. Eles têm sobre si qualquer outro nome. São seguidores de qualquer filosofia, de qualquer pessoa. Eu tinha um amigo, tenho ainda, um amigo crente, que ele gosta muito de tecnologia. E aí ele estava falando de Steve Jobs um dia. Porque Steve Jobs. Calma, meu amigo. Um gênio, não sei o que lá, e um inovador, e não sei o que lá. Eu digo quase que Steve Jobs sai do túmulo para lhe agradecer, tanto elogio. As pessoas têm os nomes que elas portam. Os valores que elas representam. E na adoração que havia no meio dos pagãos, eu porto o nome que me interessa mais. Eu carrego o nome que está pagando mais no mercado. Deus está dizendo, com o meu povo não é assim. Eu não posso num dia portar o nome sobre mim da Diana, de Artemis, de Zeus, e no outro dia eu porto o nome do Senhor, como os israelitas fizeram inúmeras vezes com Astarote, com Moloque, com Baal, com Azerá e várias outras divindades cananeias. Não tomem o meu nome em vão. Além disso, dessa identidade, nós precisamos lembrar que o povo de Deus carrega, ao carregar esse nome, carrega também a presença do próprio Deus. A presença do Senhor. No contexto em que esses mandamentos foram dados, essa presença viria a habitar através do tabernáculo. Os versículos anteriores falam, eu que estou no meio de vocês, eu sou Deus zeloso. Agora, se um Deus que não habitava em cada pessoa individualmente, se ele era ciumento, se ele era zeloso, o que é que você acha que ele é em relação a mim e você? Ele habita em nós.
Quero que você leia comigo uma passagem lá de Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago é aquela carta que a gente lê, termina todo troncho, né? E veja o que ele diz. Tiago 4, a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Aí o que é que ele diz no versículo 4? Fofinhos, meus amorezinhos, lindões. Não, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ele está dizendo, olha, vocês acham que tem como alguém que recebeu o Espírito de Deus arrumar um espacinho no coração? Tem gente que quer fazer um sobradinho no coração para o mundo. Olha, né, como o irmão Antônio falou no domingo. Joga Jesus lá para o final da fila e vai dando, vai locando uns espacinhos no coração. Agora eu quero que você volte lá no texto de Êxodo. Olha o que diz. O final do mandamento. Ele dá o mandamento e diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, não porte esse nome. Não se diga, podemos dizer hoje, não se diga cristão. Não afirme que você é cristão se você não tem esta identidade, se você não vive conforme esta identidade. E como é que ele conclui? Pois o Senhor não deixará impune, ou então o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Sabe o que era muito comum? Na adoração pagã, da época em que essa palavra foi dita por Deus, as pessoas amaldiçoarem umas às outras em nome de Deus, dos deuses delas, né? Até mencionei uma vez que eu estava pregando aqui sobre Corinto, né? Foi achada por arqueólogos, foram achadas algumas, na verdade, plaquinhas de metal, onde a pessoa anotava lá o nome do Deus que ela adorava e conjurava um sei quantos números de maldições contra uma pessoa que estivesse devendo alguma coisa a ela. Era comum se conjurar o nome dos deuses para falar com os mortos, conjurar o nome dos deuses para feitiçaria de modo geral. E nós sabemos que a feitiçaria é proibida, não apenas no Antigo, mas no Novo Testamento. Feitiçaria, signo, astrologia, tudo que você imaginar que envolve misticismo, o cristão cai fora. Tem
crentes que ficam olhando, sei lá, não sei nem se tem ainda, João Bidu. Tem João Bidu ainda? Não sei. Olhando, pastor, eu não posso usar roupa vermelha hoje. Parabéns, se rendeu ao misticismo. Mas veja que coisa interessante. Por quê? De onde vem o fato de Deus não aprovar a feitiçaria? Primeiro, porque isso faz parte de uma adoração que não é ao Senhor. Isso faz parte de práticas que ele não tolera. Mas o que foi que começou a acontecer com o povo de Israel? Eles começaram a imitar as práticas das outras nações, necromancia, feitiçaria, a adoração dos astros, e envolveu o nome de Deus nisso, porque em várias épocas o povo adorava a Deus e adorava também todo mundo que aparecia. Quando o Senhor fala, não tomem o meu nome em vão, também não usem meu nome para justificar coisas que eu não autorizo. Agora vamos falar de hoje. Eu tenho fé em Deus, alguém diz, que isso vai acontecer. Fulano vai pagar pelo que ele fez, porque ele não é maior do que Deus. Deus está vendo tudo que fizeram comigo. Meus irmãos, esse tipo de pensamento é a mesma coisa que os pagãos fazem, só que a gente joga o nome de Deus. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Em outras palavras, Deus, eu queria que ele morresse agora, eu queria que ela morresse agora. Deus está dizendo para o povo, não me envolvam. Não é aquela história, não me envolvam nessa história. Não me envolvam o meu nome, não envolvam a minha honra em coisas que eu nunca vou autorizar. Pastor, mas tem um texto que diz que minha é a vingança. Exatamente, é dele a vingança, não é sua, não é minha. Tomar o nome do Senhor é ter sobre si uma identidade clara. Não apenas de adoração, mas de vida. É ter sobre si um Deus que, como a gente falou semana passada, não é domesticável. Ainda a demanda continua sendo essa. Eu não sou domesticável. Não inventem coisas e depois joguem o meu nome para justificar. Meus irmãos, não é somente isso que nós temos visto. Um monte de gente que se acha crente, cristã, porque posta uma foto e bota um versículo, porque, sei lá, e não é errado postar uma foto e botar um versículo, mas estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Portar o nome de Deus não é só falar coisas de Deus, não é só postar um versículo. É ter uma identidade específica muito clara. Por que vocês acham que Jesus disse que era melhor uma pessoa que escandaliza outras, que leva outras pessoas a pecar, que seria melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra no pescoço dela? Pensa no desespero. E se jogasse no mar, era melhor para ela. Se isso é melhor, eu não quero saber o que é o pior. Por que Jesus disse isso? Porque quem escandaliza o faz no nome de Deus. Quem leva outras pessoas a pecar geralmente é quem está no meio do povo de Deus. Os líderes, aqueles que representam ainda mais esse nome, que abençoam o povo com a palavra, com o ensino, com a doutrina, eles deviam tremer. Todos nós que ensinamos devíamos tremer na nossa base. Eu não sei como é que um líder de uma igreja, um líder de milhões de pessoas, ele consegue, com a cara lavada, chegar e defender um aborto. Falar com tranquilidade que não há problema e não é pecado abortar. Um líder brasileiro de milhões de pessoas. Meus irmãos,
Quantos não são levados ao escândalo por causa disso? Melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse ao fogo. Mas não é apenas a respeito dos líderes isso. É a respeito de todos aqueles que portam o nome. Em Apocalipse, aqueles que resistirão à tribulação são aqueles que têm em sua testa, em seu braço direito, o nome do Senhor. São gravados por Ele, selados por Ele. Nós corremos muito, meus irmãos, o risco de honrar apenas de boca. E o que a segunda parte do mandamento deixa claro para nós é que não há como apelar para a ignorância. Não há como apelar para dizer assim, eu não sabia. Em direito penal, tem um princípio que diz que ninguém pode alegar o desconhecimento da norma quando comete um crime. Ninguém pode alegar isso. Por quê? Porque a norma é pública, é conhecida, é de acesso geral da população. Então, cuidado, né, com isso aí, porque tem gente que comete e nem sabia que não podia fazer isso. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui. Ele não está, perceba, para quem são esses mandamentos? Para o seu povo. A ética atemporal é para o povo. E eu sempre bato nessa tecla aqui. Tem gente que está esperando de quem não é povo a ética de quem é povo de Deus. Tem gente que fica assustado, tem gente que fica revoltado quando quem não é povo faz coisas de quem não é povo. Meus irmãos, eles estão seguindo o mestre deles. O mundo jaz no maligno. Quando a pessoa peca, quando alguém distorce, quando alguém faz alguma coisa errada, ela está apenas andando segundo o Deus desse século. Agora, se o mandamento é dado para quem é povo, ele é demandado de quem é igualmente povo de Deus. Eu pergunto, se nós somos povo de Deus, como nós temos carregado esse nome? Como nós temos portado, tomado para nós esse nome? Não apenas quando recebemos a bênção ao final do culto, mas quando enfatizamos que pertencemos ao Senhor. Pense nisso. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude essa noite a refletirmos sobre esta responsabilidade que Ele não espera dos descrentes. Ele espera de mim e de você. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Te agradecemos por essa noite e pedimos, Deus, nos ajuda a perceber que tamanha responsabilidade temos sobre nós. Não para carregá-la como um fardo, não para carregá-la como um peso, mas para levá-la com honra, com nobreza. O nome que temos sobre nós é um nome sobre todo nome. O nome que nós carregamos enquanto filhos e filhas de Deus é um nome que faz estremecer todo o cosmos. É um nome que chama à existência as coisas que não existem e não podemos lançar este nome na lama, vivendo contrariamente à identidade que ele traz consigo, vivendo de modo contrário à expectativa que este nome traz consigo. Deus nos ajuda a não quebrar este mandamento na nossa vida comum, a não tomar o nome do Senhor em vão, banalmente, a querer associar o teu nome com coisas que o Senhor nunca autorizou, a querer associar o teu nome com os desejos do nosso coração pecaminoso às vezes, ao querer associar o teu nome com coisas que não provêm de ti e nunca serão autorizadas pelo Senhor. Nos ajuda a identificar isso e nos dá graça sem medida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
A semana que vem nós continuamos. Quarto mandamento, esse mandamento é importantíssimo, hein? O mandamento do descanso.